Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui é o professor Pedro e hoje vamos dar continuidade no conteúdo da aula passada que se trata de conjuntos numéricos. Hoje vai ser a última aula tratando desse assunto, eu acredito, né? Então vamos lá. Conjuntos numéricos, trouxe 3 exercícios, 3 exemplos para trabalhar com vocês, lembrando que esses exemplos são praticamente bem parecidos com os exercícios que vocês vão fazer em casa, tá? Então, o que vai mudar aqui às vezes é algum valor, coisa mínima, mas vocês conseguem, tá bom? No primeiro exemplo eu tenho aqui, considere, deixa eu só apagar isso aqui não faz parte não. Considere x m sobre n e y p sobre q. 2 números racionais qualquer. Então ele está falando que essas letras podem assumir números racionais, tá? E assinale a alternativa que contém uma afirmação verdadeira, né? No caso uma, mas podem ser também, eu esqueci de colocar aqui, pode ser algumas afirmações verdadeiras, pode ser mais de uma. Vamos observar aqui. Na letra A eu tenho aqui x vezes y é igual a mq dividido por np. Então vamos observar se isso é verdade, calculando, tá? O que ele está falando para mim? Que o x multiplica pelo y. Quem que é x? X é m dividido por n vezes quem? Vezes o y. Só que o y, quem que é o y? O y é igual a p sobre q. Então, p sobre q. E aí eu vou lembrar da propriedade da multiplicação. Ah, professor, mas o senhor vai fazer operações com as letras? Mesma coisa que se fosse com números, tá? Então, vamos lá. Como é uma multiplicação de fração, o número de cima, que é o numerador, multiplica com o numerador e o denominador multiplica com o denominador, porque são os dois valores que estão embaixo, tá? Então, m vezes p, mp, é simples, pessoal. Quando você multiplica uma letra com outra letra, é só juntar as duas. N vezes q, nq. E aí eu vou observar, esta resposta está igual a essa? Esta resposta não está, está diferente. Então, essa questão está errada, tá? Não é uma afirmativa verdadeira. Vamos para a próxima. A próxima eu tenho x mais y é igual a mp dividido por nd. Vamos confirmar se isso é verdade. O x, primeiramente, né? O x vale quanto? O x é m. Deixa eu passar uma linha aqui, que o espaço ficou bem pouco. Beleza. A letra m dividido pela letra n. Somado a letra y. Quem que é o y? O y é p dividido por q, tá? Ah, mas professor, peraí, só um momento, que eu fiquei com a dúvida, né? O x está somando m, por que o senhor está substituindo por essas letras? Por quê? Olha o resultado que ele está me dando. Tá vendo que aqui não tem x e nem y mais? Ele não está trabalhando com isso. Então eu tenho que entender, usar meu raciocínio, que eu tenho que trocar essas letras x e y pelo enunciado que ele está me dizendo. Ele está me dizendo que eu tenho que trocar. O x é a mesma coisa da letra m dividido pela letra n. Então eu troco o x por essa letra. Por isso que eu fiz isso. Somado ao y. Quem é o y? O p dividido pelo q. Tá bom? Se você ficou com essa dúvida, agora tá tranquilo. E agora eu vou somar isso aqui. Ah, soma de fração é muito fácil, professor. Se eu pego o m mais o q, beleza, mq. Opa, calma aí. Tá errado, pessoal. Porque na soma de fração, na soma ou na subtração de frações, os denominadores têm que ser iguais. Lembra? Você tem que fazer o MMC, mínimo múltiplo comum entre eles. E aqui eu já vou fazer isso, tá? Quando eu faço o MMC dessas duas letras, eu vou colocar aqui uma divisão e vou fazer o MMC entre N e Q. São letras, professor. Então o que você vai fazer? Vai repetir elas. N, Q. Simples assim. O MMC de duas letras, você vai colocar as próprias duas letras, tá? Não tem outra escapatória, tá bom? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a transformação para descobrir qual que vai ser o valor que vai estar em cima, tá?
que eu tenho que fazer? Lembra que você tem que fazer o mesmo processo se fosse números. Então, meu mínimo múltiplo comum está aqui, eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, pego ele aqui, vou dividir pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador, tá? Então, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Quando eu pego o nq dividido por n, ó, eu tenho nq. Se eu dividir por n, quer dizer que eu tiro n, ó. nq dividido por n, corta, corta, o que sobrou para mim? Sobrou a letra Q. Aí esse Q vai multiplicar o m, então vai ficar mq, beleza? Agora eu vou fazer a outra divisão. nq dividido por quê? Ó, nq dividido por quê? Quando você tem duas letras, numa divisão, uma em cima e outra embaixo, que tem o mesmo sinal, pode cortar. Sobrou o quê? Sobrou n. Então, o n vai multiplicar a letra P. Então, n vezes P, np. Beleza? Tá aqui meu resultado. Este é o resultado da soma dessas duas frações. E eu observo que aqui está falando que é o m, o p e n, o d. Então, aqui fora também, tá? Qual que é a próxima? A próxima, ele está pegando o x e dividindo pelo y, né? Deixa eu passar uma linha aqui, tá? Vou passar uma linha aqui, só que antes disso, eu vou analisar. A minha resposta da letra B não bateu com a resposta aqui, né? Não bateu. Só que, se eu observar aqui, olha o que aconteceu. A resposta de x mais y, que é a mesma coisa que está aqui, ó, mesma coisa, a resposta é mq mais np dividido por nq. Olha aqui, mq mais np dividido por nq. Tá certo? É a mesma coisa. Então, se eu pegar essa soma, eu vou ter isso como resultado, e aqui eu estou somando e eu tenho esse como resultado. Então, esse aqui eu já vou marcar como certa, porque essa aqui está verdade. Está verdadeira. Então, respondendo a letra B, eu já vi que a letra B está errada, mas a D está correta, tá bom? Ah, professor, mas tem esse parênteses. Não tem problema, tá? Posso colocar parênteses aqui também, dizer que eu estou somando, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Agora eu vou fazer aqui a C. A C está falando que é o X. Quem que é o X? M dividido por N dividido pelo Y. Quem que é o Y? É o P e o Q. P dividido por Q. Ok? Beleza. E agora, professor, você tem uma fração dividida por outra fração. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar que quando você tem uma propriedade na matemática, quando você tem frações que estão dividindo, você vai fazer o seguinte, você vai repetir a primeira fração, M dividido por N, e aí, em vez de dividir, você vai usar outro sinal agora. Você vai usar o sinal da multiplicação pela segunda fração. Só que não é a segunda fração escrita assim. Você vai inverter a posição da segunda fração. O que está na parte de baixo, no denominador, vai para o numerador. E o P, que é no numerador, vai para o denominador. Simples assim. Então, quando você tem divisões de fração, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda fração. E aí, a multiplicação é simples. Número de cima multiplica número de cima, número de baixo multiplica com o número de baixo. M vezes Q, MQ, dividido por NP. Ok, aqui está meu resultado. E aí eu vou observar se o resultado é o mesmo. MQ, MQ, NP, NP. Então aqui eu tenho outra alternativa correta, tá? Então não é uma afirmativa verdadeira, são duas afirmativas verdadeiras, ok? Vamos para a próxima. A questão 2 aqui agora, esse segundo exemplo. Assinale a alternativa dos conjuntos numéricos N, que é os naturais, Z, que é os inteiros, Q, que é os racionais, R, que é os reais, I, que é os irracionais, que é prescrito como, né? Reais menos racionais, tá? Então,
a primeira afirmativa, né, que fala aqui, né, a seguir marca verdadeira. Então tem uma verdadeira dentro dessas três. A primeira, R, C, Q e um asterisco. O que significa isso tudo, professor? Primeiro vamos lembrar dos conjuntos dos números, né, os conjuntos numéricos. Tudo é abrangido pelos conjuntos dos números reais. Aí eu tenho uma divisória, uma separação. Os irracionais ficam de um canto e os racionais ficam do outro. Só que dentro dos irracionais eu não tenho mais ninguém. Dentro dos racionais eu tenho mais conjuntos. Eu tenho o conjunto dos números inteiros, né? Os conjuntos dos números inteiros é representado pela letra Z. E dentro do conjunto dos números inteiros eu tenho o conjunto dos números naturais, certo? Através disso aqui eu vou poder responder essa questão. Por quê? O que ela fala? R quer dizer conjunto dos números reais. Esse C significa, nos elementos dos conjuntos numéricos, significa contido. Quer dizer, contido é que está contido ali dentro de alguma coisa. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros. Isso é verdade, por quê? O conjunto dos números naturais está aqui, ele está contido no conjunto dos números inteiros. Isso está contido. E aqui está falando os reais, dentro dos reais está contido os racionais, beleza? Está aqui. Só que ele tem esse asterisco. O que significa o asterisco mesmo? Eu tenho que excluir o zero. E nesse caso, os racionais, se eu excluir o zero, não posso. Eu não posso, né? Porque não está contido quando eu excluo o zero. O zero faz parte dos números racionais. Não posso excluir ele. Então, essa afirmativa está falsa. Segunda afirmativa, todo número natural é inteiro. Se eu observar isso aqui, ó, todo número natural que está aqui é inteiro, porque está dentro dos naturais. Não pode ao contrário, tá? Então, por exemplo, eu não tenho, todo número inteiro é um natural? Isso aí é errado, tá? Então, todo número natural é inteiro. Isso aqui, ó, é verdade, tá? Por fim, terceira afirmativa, as operações de potenciação e radiciação são fechadas nos reais. Isto é, tanto potenciação quanto radiciação, quanto feitas somente entre números reais, só tem como resultado números reais. O que ele está querendo dizer aqui? Se você tem uma operação, né, ou o que for, envolvendo potenciação ou radiciação, você vai ter números reais, mas se você fizer essas operações, vão continuar nos números reais? Errado, por quê? A potenciação não, a potenciação pode ser uma potenciação com número negativo e tudo, mas a raiz quadrada, ela não pode ser número negativo. Eu não posso tirar a raiz quadrada de um número negativo. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4. Ah, professor, mas a raiz quadrada do valor 4 é 2. 2 vezes 2 dá 4. Mas aqui é menos 4. Ah, então vamos colocar negativo. Se fosse 2 negativo vezes 2 negativo, será que daria menos 4? Não, porque 2 vezes 2 é 4. Mas quando você faz a operação, você tem que fazer o jogo de sinal. Menos com menos é mais. Então observa que não é a mesma coisa, tá bom? Então isso aqui, ó, não existe no conjunto dos números reais. Isso aqui faz parte do conjunto dos números complexos que vocês vão ver no ensino médio, tá bom? Finalizando aqui, questão 3, assinale a alternativa que não resulta em um número racional. Letra A, o dobro de menos 4,5. O que é o dobro? Menos 4,5. O dobro é o que? É você pegar esse valor e multiplicar por 2. Você vai dobrar esse valor. Como ele é um número racional e você dobra ele, ele continua sendo um número racional. Não tem como ele mudar de conjunto, tá bom? Ele continua sendo racional. Letra B, a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? 6 vezes 6 dá 36. Então,
essa questão, ela ainda resulta nos números racionais, mas ele quer a que não resulta, então essa aqui também não vou marcar. A raiz cúbica de 6, raiz cúbica do valor 6. Pensa na cabeça de vocês, se vocês vão encontrar um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes que vai dar 6. É bem difícil, por isso que a raiz cúbica desse valor é um número irracional. Por quê? Um exemplo, a raiz cúbica de 1 é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, tá? 3 vezes. A raiz cúbica, o próximo valor de raiz cúbica exato é o 8. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então aqui, ó, a raiz cúbica de 8 é 2. Esse valor 6 está entre 1 e entre 2, mas ele é um número irracional, ele vai ser um número bem grande e fora de ordem. Então eu marco essa opção. E 1/2 é 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é 0,5. E 0,5 é um número racional, ok? Então minha aula fica por aqui. Agradeço a participação de vocês e até a próxima.